No ar, mais um campeão de audiência. Avançar. Avançar é caminhar para a frente, adiantar-se, progredir, prosseguir, praticar, executar, investir, continuar uma obra. Fazendo uma reflexão, podemos perceber a mão poderosa de Deus sobre sua igreja aqui. Foram lutas vencidas pela atuação do Senhor em nosso meio. Por isso, damos graças a Ele, porque não caminhamos até aqui por obra de um plano gerado na mente humana, mas foi simplesmente obra do Espírito Santo de Deus. Foi o cumprimento na atualidade do mesmo que acontecia na igreja primitiva, que foi uma igreja crescente, apesar de ser perseguida. Há várias razões por que devemos avançar, e a principal é acreditar que nas batalhas não estaremos sós, mas teremos como companhia o Deus Todo-Poderoso, o dono do universo. E a exemplo disso, destacamos e temos como referência o fundador desse ministério, o pastor Eliseu, que entendeu o poder que há na atitude de avançar. Conheça um pouco de sua história. Pela força do chamado, pastor Eliseu Feitosa deixou ainda bem jovem a gerência de um banco em Manaus e, juntamente com sua esposa, professora Lucila, foi para Tarauacá, Acre, onde deixaram uma igreja plantada. Como sendo desbravadores, receberam de Deus novos desafios. Um deles, evangelizar os ribeirinhos, numa canoa movida a remo. Depois, um barco a motor, vencendo cada dia os vendavais dos grandes rios Amazonas, Solimões, Rio Negro e seus afluentes. Mas o que queremos destacar nessa história é o nome do barco, que foi um favorável meio de transporte para a comunicação do Evangelho. O barco recebeu o nome de Avante. Com esse nome profético, percebemos a intenção de um homem cujo caráter, coração e espírito estavam embebidos de uma visão de alcançar, em nome de Cristo, o Acre e a Amazônia, onde evangelizou os ribeirinhos, Roraima, onde foi o primeiro não índio a adentrar terras indígenas fechadas, o Brasil e o mundo. Em 1972, fundou a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Mato Grosso do Sul, conquistando Campo Grande através de cultos nos lares, cruzadas evangelísticas, superando e vencendo mais um grande desafio, que foi a construção do Templo Matriz, em que hoje estamos abrigados. Esse é um resumido panorama da história de nossa igreja, para nos mostrar e encorajar que fazer a obra é superar desafios, lutas e situações que nos farão querer retroceder. Moisés, um grande líder, reuniu 12 homens para que espiassem a terra prometida e retornaram 10 deles, com um relatório desanimador que lhes custou a vida no deserto até a morte. Apenas Josué e Caleb adotaram uma postura que agradara ao coração de Deus, e por isso, eles e alguns dos jovens herdaram a promessa. Diante das dificuldades, encontramos duas opções: retroceder ou avançar. Já sabemos qual é a melhor escolha: avançar. Para isso, precisamos adotar algumas posturas: decisão,
não se influenciar pelo desânimo, acreditar na promessa, lutando e vencendo as dificuldades, ter posturas que agradam a Deus, controlar o medo, saber em quem temos crido e confiar. E hoje o Espírito Santo diz aos obreiros aqui no púlpito, aos irmãos do Conjunto Coral, às irmãs da CIB, à mocidade, a toda a igreja aqui reunida, o Espírito Santo diz que você enfrenta adversidades, que você tem problemas e lutas, mas confia no Senhor, confia no Senhor, porque Ele te dará vitória, apesar da desigualdade, apesar de você enfrentar um salário baixo, de não ter condução, apesar de você pagar aluguel alto, apesar de você ter a saúde abalada, há muitas desigualdades entre você e outras pessoas, mas nesta noite o Espírito Santo quer dizer que a vitória não vem do homem, a vitória não vem do salário, a vitória não vem da condição social, a vitória não vem da intelectualidade, a vitória não vem da tua força, a vitória vem de Deus. Confia nele e Ele vai te abençoar. Benditos sejam aqueles que se doaram pela obra, vidas que entenderam o chamado de fazer novos discípulos de Cristo, mostrando o reino de Deus entre os homens e a glória de Deus sobre a terra. Hoje, o Avante não é mais aquele pequeno barco. Ele evoluiu para uma grande arca, a qual todos estão sendo chamados a pegar os seus remos e participar desse lindo projeto, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Mato Grosso do Sul. Amados irmãos, a partir de agora, com muita alegria no coração, inicia-se a 39ª Convenção. Precisamos ver os problemas que temos e até reconhecer os problemas que vemos. Contudo, precisamos enxergar cada dificuldade como um desafio a ser superado. É certo que iremos sempre continuar a ter problemas. Deus coloca diante de nós problemas e desafios cada vez maiores. O desafio da convivência familiar de forma sadia, o desafio de termos pessoas libertas em todos os sentidos, o desafio de conquistarmos novos crentes, o desafio de vermos irmãos e irmãs com melhores empregos e melhores condições de vida, o desafio de convivermos com nossas diferenças, tendo em vista o crescimento do nosso ministério. Maiores desafios virão, e por causa disso devemos estar atentos aos mais diversos conselhos e palavras vindas da parte do Senhor para os nossos corações. Estou convicto de que a Igreja de Cristo não vive de aplausos nem de vaias de quem quer que seja. A Igreja de Cristo é fruto da fé e da coragem de pessoas que pedem sabedoria de Deus e cultivam a humildade de avaliar o momento para dar cada passo ao seu tempo, até que a obra seja realizada. Para esse último semestre de 2011 e todo o ano de 2012, temos metas bem definidas, que é expandir a obra e organizar mais o que já temos. É bem certo que não chegaremos à perfeição, mas já estamos a caminho de patamares mais elevados. Devemos estar contentes, mas não satisfeitos. Há muito caminho a percorrer e conquistarmos para a glória do Senhor. Portanto, irmãos e irmãs, ergamos a cabeça, levantemos as mãos e sigamos em frente, confiando no Senhor, porque no sangue de Cristo jamais acabam as forças. É tempo, chegou o tempo, tempo de despertar, tempo de caminhar para frente, tempo de prosseguir, tempo de praticar, tempo de executar, tempo de investir, tempo de continuar uma obra, é tempo de avançar.